Professor Charles na área, e o assunto hoje é capítulo 5 do nosso livro de história, o absolutismo. O que é o absolutismo? Bom, sabemos que ocorreu na Europa no século XVI, mas vamos ao conceito. Absolutismo é o poder centralizado nas mãos de uma só pessoa. Essa pessoa é chamada de rei ou monarca absolutista. O monarca absolutista, o que ele quer? Ele quer ser superior aos demais, ter um poder que esteja acima de todos os outros, ser único, levar seus direitos, ou melhor, levar seus pensamentos, os seus desejos pessoais acima de qualquer outro da sociedade, levar a sua posição acima de qualquer outra classe social da Europa no século XVI, XVII e XVIII. As características do poder absoluto, uma delas eu já falei, é as características relacionadas à relação entre as classes sociais. Ou seja, o rei não governa sozinho, ele precisava de apoiadores. E os principais apoiadores era a nobreza, era a igreja e eram os militares. A igreja também nós podemos citar como o famoso clero. Os militares davam a segurança, a força que o rei precisava, a nobreza, a riqueza, e a igreja legitimava o poder do rei através das bênçãos, entre aspas, do poder divino. E, como nós estamos vendo nessa figura, quem sustentava todos estes, ou todas estas pessoas, ou todas estas classes, eram os camponeses que trabalhavam com a pequena ajuda também dos comerciantes e artesãos. Aliás, comerciantes esses que vêm a se tornar os burgueses, e burguesia essa que torna-se uma classe social inimiga dos reis absolutistas. Durante muitos anos entrarão em conflitos e a burguesia tentará derrubar o poder absolutista do rei. Um símbolo máximo do absolutismo na Europa é o rei Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol. Ele falou uma célebre frase, que o Estado sou eu, quer dizer o quê? Que os seus interesses pessoais, seus desejos estão acima de todos os outros da sociedade. Ele é o Estado, ele que comanda tudo. Então, Luís XIV é o símbolo máximo do absolutismo europeu. Outra situação que nós havíamos já citado é o apoio da nobreza e o apoio também do clero, da Igreja Católica. Aqui nós temos a cerimônia de legitimação do poder absoluto do rei através do Papa, o líder máximo da igreja, ou seja, ele que coroava o rei, ele que dava a última palavra em relação àquele rei. Então, com esse gesto de coroar o próprio rei, o Papa, representante divino, tendo nas mãos a coroa e colocando-a na cabeça do rei, simbolizava então que o rei tinha direito divino de sê-lo, e mais, ser absolutista. E para tudo isso, um regime político necessita de uma filosofia, e filósofos absolutistas é o que não faltava na Europa também. Nós temos aqui 3 exemplos. Maquiavel, com a sua frase "os fins justificam os meios", e a outra "é melhor ser temido do que amado", ele pregava que um rei teria que ser mau, firme, para ser poderoso e ser respeitado pelo povo. Não interessava de que maneira, se ele fosse truculento, se ele fosse malvado, se ele fosse violento, mas que o povo o respeitasse. Outro filósofo era Jean Bodin. Jean Bodin falava que o rei é soberano, ou seja, quando ele estava no trono, era um cargo incontestável, inclusive a maneira dele governar. O outro filósofo é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tinha a seguinte frase: "O rei é um ser inabalável. O rei é rei por direito divino real." Ou seja, por esta última frasezinha, direito divino real, nós já sabemos que este filósofo, Jean-Jacques Rousseau, era da Igreja Católica, por isso levava a questão do divino, do direito divino, da legitimidade, né, da religião, de Deus, entre aspas, para que aquele rei fosse ou subisse ao trono e fosse um rei absolutista. Então a filosofia absolutista ela estava muito envolvida em manter o rei no poder. E falava
e falavam e repetiam muitas vezes o que um rei deveria fazer para ser respeitado, para governar e para manter seu povo sob controle, e não para respeitar os direitos do povo. Você pode ver que esses filósofos, Maquiavel, Baudin e Bossuet, juntando alguns outros, eles eram todos voltados para apoiar o poder absoluto do rei e não lutavam pelo poder, ou melhor, pelos direitos do povo. A filosofia absolutista, ela legitimava também o poder absolutista do rei. Então nós temos a religião através da Igreja Católica e o Papa coroando o rei como um absolutista, legitimando seu poder. Nós temos a filosofia absolutista na Europa, que também legitimava teoricamente o seu poder. E temos a nobreza, que sustentava esse rei lá em cima, no alto, no topo da pirâmide social europeia absolutista. Lembramos também que o absolutismo se espalhou por vários países da Europa: Inglaterra, França, Prússia, Espanha, Portugal, entre outros. E nós temos reis importantes e famosos, além do Luís XIV da França, que eu já citei, nós temos Henrique VIII da Inglaterra, que também era um rei absolutista. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula sobre as características do absolutismo. Muito obrigado, até a próxima!